Vocês acham que me conhecem. O primeiro homem. Aquele que comeu o fruto proibido. O responsável pela queda da humanidade. O símbolo do pecado original. Mas vocês nunca ouviram a minha versão. Nunca souberam o que realmente senti naquele momento. O que passou pela minha cabeça quando tudo desmoronou. O que era viver no paraíso e depois perder tudo. Se você acha que conhece essa história, se inscreva agora. Porque o que você está prestes a ouvir não é a versão que te contaram na igreja. É a verdade crua, contada por quem viveu cada segundo. A primeira pessoa. O primeiro homem. O primeiro a falhar. Meu nome é Adão e esta é a minha confissão. A primeira coisa que lembro é a ar entrando nos meus pulmões. Não como você respira agora, automático e sem pensar, mas uma explosão de vida. Como se cada célula do meu corpo acordasse ao mesmo tempo gritando: eu existo. Não havia antes. Não havia memória de escuridão ou luz. Apenas o nada. E então, de repente, tudo. Abri os olhos e vi luz. Não a luz fraca que entra pela sua janela, mas luz pura. Luz que não apenas iluminava, mas revelava. Cada folha brilhava. Cada grão de areia tinha propósito. Cada partícula de ar parecia viva. E meu primeiro pensamento foi: eu sou. Meu segundo pensamento foi: ele está aqui. Deus. Não precisei que ninguém me dissesse. Eu simplesmente sabia. Sua presença enchia tudo. Não como peso que esmaga, mas como ar que sustenta. E naquela presença havia amor tão profundo que deveria me destruir. Mas em vez disso, lhe completava. Ele me olhou. E naquele olhar havia alegria, aprovação, deleite. Como se ele tivesse esperado por mim desde sempre. E então ele falou. Não com palavras que vibravam no ar, mas com palavras gravadas dentro de mim. E ele me mostrou o jardim, o Éden. Como descrevo o Éden para você? Como falo de cores que não existem mais, de sons que se perderam, de perfumes que nunca foram recriados? Era perfeito. E não estou usando essa palavra de forma vaga. Era perfeição absoluta. Cada árvore era um milagre. Algumas pareciam dançar, folhas se movendo em padrões impossíveis. Outras eram tão antigas que pareciam guardar segredos da criação. Os frutos. Cada mordida era uma explosão de sabor tão intensa que você poderia chorar. Não era apenas comer. Era comunhão. Como se cada fruto dissesse: eu fui feito especialmente para você. Porque você é amado. Havia 4 rios: Pisão, Gion, Tigre e Eufrates. E cada um literalmente cantava. Harmonias tão complexas que você poderia passar anos ouvindo e ainda descobrir novas melodias. O ar tinha gosto. Gosto de vida pura. Cada respiração era como beber luz. E os animais. Deus os trouxe a mim, um por um, e pediu que eu os nomeasse. E não foi dar nomes aleatórios. Era conhecê-los profundamente. Ver sua essência e falar o nome que sempre esperou para ser dito. O leão. Olhei seus olhos e vi majestade. Força absoluta sem arrogância. E o nome saiu como se tivesse nascido ali. A águia. Liberdade em forma física. O cordeiro. Mansidão que não era fraqueza. Cada animal era obra-prima. E todos me conheciam. Não havia medo. Não havia predador e presa. Apenas harmonia. Mas enquanto nomeava os animais, algo crescia dentro de mim. Uma sensação estranha. Porque cada criatura tinha um par. O leão tinha a leoa, a águia tinha um companheiro, cada animal tinha outro que o completava. E eu estava sozinho. Não me entenda mal, Deus estava comigo constantemente. Mas havia uma incompletude. Como se eu fosse metade de uma equação, esperando a outra metade. E Deus sabia. Não é bom que o homem esteja só, ele disse. Vou fazer uma companheira apropriada para você. Então ele me fez dormir. Mas não foi sono normal. Foi mais profundo. Como ser desmontado e remontado. Senti algo sendo tirado de mim. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Quando acordei, a vi. Eva. Se o Éden era a perfeição, ela era essa perfeição concentrada em forma humana. Mas não era só beleza física. Era reconhecimento. Como olhar em espelho e ver sua alma refletida. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela não era minha cópia. Era meu complemento. Onde eu via linhas, ela via curvas. Onde eu era força, ela era graça. Diferente, mas encaixávamos com perfeição que só poderia ser divina. Quando nossos olhos se encontraram, eu soube. Soube que nunca mais estaria incompleto. Soube que tinha encontrado o que nem sabia que procurava. Caminhamos juntos pelo jardim, descobrindo, explorando. Não apenas o lugar, mas um ao outro. Cada conversa era aventura. Cada silêncio era intimidade. Não havia vergonha. Estávamos nus, mas isso ia além do físico. Estávamos completamente conhecidos. Sem máscaras, sem medo de julgamento. E Deus caminhava conosco. Toda tarde, no frescor do dia, ele vinha. Conversávamos sobre o jardim, os animais, nós mesmos. Ele ensinava como pai que se deleita em compartilhar conhecimento com filhos amados.
Um dia, ele nos... Não entendi completamente. Por que alguém escolheria desobedecer? Por que escolher morte em vez de vida? Mas deveria ter entendido. Deveria ter visto o peso daquelas palavras. Nossos dias no Éden eram... impossível de escrever. Cada momento era descoberta. Cada experiência era nova e maravilhosa. Eva e eu trabalhávamos no jardim. Mas não era trabalho como você conhece. Não havia fadiga. Era mais como dançar. Participar da criação contínua. Plantávamos e as coisas cresciam. A terra respondia ao nosso toque como se nos conhecesse. Eva via coisas que eu não via. Notava detalhes que eu perdia. Olha, ela diria, apontando uma flor. Vê como as pétalas formam uma espiral perfeita? Como a cor muda do centro para as bordas? Cada flor é arte individual. E eu olharia, veria e me maravilharia. Essa era a nossa vida. Descoberta. Comunhão profunda com Deus, com um ao outro, com toda a criação. Deveria ter durado para sempre. Não durou. Não sei quando a serpente apareceu. Se estava lá observando o tempo todo ou se chegou de repente. Mas um dia, Eva voltou do jardim diferente. Não era óbvio. Ela ainda era Eva. Mas havia algo em seus olhos. Uma sombra. Uma dúvida. Adão, ela disse, voz quieta. Falei com a serpente hoje. Meu coração se apertou. O que ela disse? Eva hesitou. Ela perguntou sobre as árvores. Perguntou se realmente Deus disse que não podemos comer de nenhuma. E você respondeu? A verdade. Que podemos comer de todas, exceto da árvore do conhecimento. Que Deus disse que se comermos, morreremos. Ela pausou. E a serpente disse que não morreremos. Disse que Deus sabe que se comermos, nossos olhos se abrirão e seremos como ele, conhecendo bem e mal. As palavras pairaram entre nós como veneno. Vocês não morrerão. Serão como Deus. Era mentira. Tinha que ser. Deus não mentia. Mas a semente fora plantada. Eva, a serpente está errada. Deus não mente. Eu sei, ela disse rápido. É só que... Ela se virou. E em seus olhos vi determinação. O medo. Mas antes que eu chegasse, ela estendeu a mão e pegou o fruto. Não! Tarde demais. Ela olhou para o fruto. Liso, vermelho, perfeito. E mantendo contato visual comigo, levou-o à boca e mordeu. O som foi o mais alto que já ouvi, porque era o som do mundo quebrando. Por um momento, nada aconteceu. Eva ficou ali, mastigando, engolindo. E então seus olhos mudaram. Algo neles morreu. A inocência apagou, substituída por conhecimento. Mas não bom conhecimento. Conhecimento de cicatrizes. Adão, ela sussurrou, voz quebrada. Algo está errado. Ela olhou para baixo e pela primeira vez viu sua nudez. Não apenas viu, mas entendeu. E vergonha nasceu. Ela deixou cair o fruto e cruzou os braços sobre o corpo. Adão, lágrimas nos olhos. Algo mudou. Deveria ter corrido. Deveria ter ido a Deus. Confessado. Implorado misericórdia. Mas vi apenas Eva. Minha Eva. Osso dos meus ossos. Quebrada. Mudada. Separada de mim. Ela estendeu o fruto restante. Adão, voz pequena. Não quero estar sozinha nisto. Por favor. A escolha. Podia escolher obediência. Deus. Vida. Mas isso significava a separação de Eva. Ou podia escolher Eva. Não deixá-la enfrentar consequências sozinha. Mas isso significava desobedecer a Deus. Olhei para Eva. Lágrimas em seu rosto. Olhei para o fruto. Olhei para o céu. E escolhi. Peguei o fruto e comi. O sabor era amargo. Não o fruto, mas o ato. Engoli. E meus olhos se abriram. Vi que estava nu. Vi que Eva estava nua. E pela primeira vez senti vergonha. Profunda, penetrante, consumidora. Precisamos nos cobrir. Corremos para figueiras. Arrancamos folhas com mãos trêmulas. Costuramos tosco, desesperado. As folhas não eram suficientes. Primeiro a serpente. Maldições caíram. Condenada a rastejar. Comer pó. Inimizade eterna. E então algo estranho. Porém inimizade entre você e a mulher. Ele esmagará sua cabeça, você ferirá seu calcanhar. Uma promessa. Uma profecia. Esperança no momento mais sombrio. Então para Eva. Multiplicarei suas dores na gravidez. Com dor dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Vi Eva se dobrar. Trazer vida seria marcado por agonia. E então para mim. Porque deu ouvidos à sua mulher e comeu, maldita é a terra por sua causa. Com trabalho penoso se alimentará. Ela produzirá espinhos. Com suor do rosto comerá, até voltar à terra. Pois você é pó, e ao pó voltará. Morte. Finalmente entendia. Voltaria ao pó. Cessaria de existir. Quando ele terminou, silêncio era ensurdecedor. E então algo inesperado. Deus se aproximou e, apesar de tudo, cuidou de nós. Nossas roupas de folhas eram patéticas, já rasgando. Mas Deus pegou animais, primeiros a morrer. Primeira vez que sangue foi derramado. E de suas peles fez roupas reais. Ele nos vestiu com suas próprias mãos.
as mesmas que me formaram, que deram vida a Eva, que criaram cada estrela. Agora nos vestiam em vergonha, misericórdia que não merecíamos. Quando terminou, ele falou: o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem e mal. Não deve ter permissão para tomar da árvore da vida e viver para sempre. Expulsão, não como punição adicional, mas como misericórdia, porque viver para sempre neste estado seria inferno. Ele nos levou para a borda oriental. Cada passo era agonia, cada passo mais longe de casa. Chegamos ao limite. Vi querubins tomarem posições, seres angelicais com espadas flamejantes, guardando o caminho, certificando que nunca poderíamos retornar. Eva segurava minha mão, apertando tão forte que doía. Olhei para trás. O jardim ainda estava lá, ainda ali. Aprendi a trabalhar solo, trabalho real, penoso, que deixava mãos em bolhas. Plantei. Algumas coisas cresceram, muitas não. E cada gota de suor lembrava: com suor comerá pão. Eva aprendeu a preparar comida, fazer roupas, criar aparência de lar. Encontramos ritmo, vida. Não era Éden, nunca seria, mas era nossa. Eva ficou grávida. Vi cumprimento das palavras. Gravidez não foi fácil. Náusea, doctor, desconforto. E o parto, nunca esquecerei. Gritos de Eva, dor que não podia aliviar. Sangue, medo. Mas então ouvimos novo som. Choro de bebê, nosso filho. Olhei para aquele rosto pequeno, e algo em mim quebrou e foi refeito. Ali estava esperança, prova de que vida continuava. Eva o segurou, lágrimas escorrendo. Caim, porque com a ajuda do Senhor trouxe homem à existência. Com a ajuda do Senhor. Apesar de tudo, ainda reconheci a Deus. E isso me deu esperança. Mais filhos vieram. Abel, Sete, muitos outros. E com cada nascimento, vi alegria e dor. Alegria pela vida, dor pelo mundo que recebiam. Construímos, sobrevivemos, mas nunca esquecemos. Nunca esqueci o jardim, a perfeição, a presença de Deus. E cada dia sentia peso do que fizera. Quando vi primogênito matar irmão. Quando vi pecado se espalhar. Quando vi dor e ódio crescerem. Cada coisa quebrada lembrava: você causou isso. Carregava aquele peso. Mas através de tudo, uma coisa permaneceu. A promessa. Descendência esmagará a cabeça da serpente. Não entendia completamente, mas me agarrava como homem se afogando, porque significava que Deus não terminara, que havia redenção vindo. Anos passaram, décadas, séculos. Vi a humanidade criar beleza, arte, música. Vi criar horror, guerra, ódio, porque tudo começou comigo. Mas através de tudo aprendi algo. Aprendi que Deus é maior que nossos erros. Verdadeira liberdade é escolher os limites certos. No Éden tinha uma regra, uma. De todas as árvores, milhares, apenas uma era proibida. E aquela regra não era restrição, era proteção. Como o pai diz, não toque no fogo, não para limitar a alegria, mas porque sabe que queima. Eu toquei o fogo, e queimei não apenas a mim, mas todos depois. Se pudesse voltar, naquele momento com fruto estendido, o que faria? Honestamente, não sei. Porque aquela escolha foi sobre amor, lealdade. Não querer que ela enfrentasse sozinha. E essas não são coisas más. Mas mesmo coisas boas, quando colocadas acima de Deus, se tornam ídolos. Eu sacrifiquei obediência no altar do meu amor por Eva. E o preço foi tudo. Não estou dizendo que não deve amar. Não estou dizendo que lealdade é errada. Estou dizendo que há ordem. Deus primeiro, sempre. Porque Ele é o único perfeitamente bom, perfeitamente sábio, perfeitamente amoroso. Quando coloca qualquer coisa acima dele, você inverte a ordem da criação. E quando a ordem é invertida, tudo desmorona. Eu sei, vivi. Mas também sei, mesmo quando tudo desmorona, Deus ainda está lá. Não com condenação, mas com misericórdia. Não com eu te avisei, mas com deixe-me ajudar a reconstruir. Anos depois da expulsão, eu olhava para o leste ao anoitecer. Via, à distância, o brilho das espadas flamejantes, guardando o caminho. E meu coração doía, não apenas pela perfeição perdida, mas pela presença, pela intimidade com Deus. Um dia, Eva me encontrou lá. Você sente falta do jardim? Todos os dias. Eu também. Mas sabe o que sinto falta mais? Sentir que estava tudo certo, que podíamos estar em sua presença sem medo. A promessa. Ele prometeu que a descendência esmagaria a serpente. Tem que significar restauração. Mas quando? Não sei. Mas confio que ele cumpre o que promete. E essa se tornou minha âncora, através de todas as dificuldades. A promessa. Deus não tinha terminado. Havia mais capítulos a serem escritos. E agora, você vive em tempo onde alguns desses capítulos já foram escritos. Você sabe que a descendência veio,
que o preço foi pago, que o caminho de volta foi aberto, não através de espadas flamejantes, mas através de sacrifício maior que eu poderia imaginar. Então o que você vai fazer? Vai desperdiçar, ignorar, presumir, ou vai valorizar com gratidão de quem sabe quanto custa perder a presença dele? Deixe-me dizer, não há nada neste mundo que valha trocar pela presença dele. Nenhum prazer, nenhum conhecimento, nenhuma relação. Nada. Porque no final, quando tudo é tirado, quando o corpo falha, só uma coisa permanece: sua relação com aquele que te criou. E se está quebrada, você tem vazio que nada mais pode preencher. Eu sei. Vivi com esse vazio por séculos. Sim, Deus ainda provia. Sim, ainda sustentava a minha vida. Mas não era a mesma coisa. Não eram mais aquelas caminhadas no frescor do dia. Havia sempre distância. Sempre consciência de que algo fora quebrado. E essa é a verdadeira maldição do pecado. Não as consequências físicas, mas a separação, a distância. Mas aqui está a boa notícia que levei séculos para entender. Deus não quer que você permaneça nessa distância. A promessa que fez no julgamento era a promessa de reconciliação, não apenas sobre derrotar inimigo, mas sobre restaurar relacionamento, sobre fazer caminho de volta não ao jardim físico, mas à presença dele. E se você tem acesso a esse caminho, e você tem, então não o ignore. Não pense que tem tempo infinito. Não pense que outras coisas são mais importantes. Não cometa o erro que cometi de colocar qualquer coisa acima de Deus, porque no final, nada mais importa. Essa é a lição que levou 930 anos para aprender completamente. Escolha Deus, sempre, em toda situação, tentação, decisão. Não porque ele precisa da sua obediência, mas porque você precisa dele. Mais que ar, mais que vida. Porque ele não é apenas criador. Ele é casa, paz, tudo o que você foi feito para ter. E quando o tem, tem tudo. E quando não o tem, não tem nada, mesmo possuindo o mundo inteiro. Eu perdi o Éden, mas aprendi o que realmente importava. E se minha história, minha queda, minha dor, minha jornada de arrependimento puder salvar até uma pessoa de cometer o mesmo erro, então talvez não tenha sido tudo em vão. Porque Deus é tão grande que pode usar até nossos erros mais terríveis para ensinar verdades mais profundas. Então essa é a minha confissão final. Escolha sabiamente, porque escolhas importam, mais que você imagina. Cada escolha ecoa pela eternidade. Deixe suas escolhas ecoarem com obediência, não rebelião. Com fé, não dúvida. Com amor a Deus acima de tudo. E se você já falhou, e você falhou, porque todos falhamos, saiba que a história não termina com falha. Não terminou comigo. Não termina com você. Porque Deus sempre foi sobre redenção. Sempre foi sobre fazer novo. Sempre foi sobre amor maior que nosso pecado. Eu sou Adão, o primeiro homem. O primeiro a falhar. Mas pela graça de Deus, não o último.